Alguma vez se bateu a curiosidade de saber o que acontece, assim, minuto a minuto dentro de um culto? Hoje a gente vai fazer exatamente isso. Vamos analisar a anatomia de um culto de sábado, usando como base o roteiro da Igreja Adventista Leão de Judá, lá em Porto Velho. A ideia é entender não só o que eles fazem, mas por que cada detalhe ali é tão importante. E olha só, tudo começa com essa frase. Esse versículo de Abacuque não é só uma citação para abrir o culto, não. Ele é a base, sabe? Ele estabelece o tom de reverência para tudo que vai acontecer. Desde o primeiro instante, a congregação é convidada ao silêncio, à adoração. E esse princípio, a gente vai ver que ele volta mais para frente de um jeito bem marcante. E para nossa análise não ficar só na teoria, a gente está olhando para um exemplo bem real, a comunidade Leão de Judá, em Porto Velho, Rondônia. Isso é legal porque permite ver não só a ideia, mas como a fé e a organização acontecem de verdade, numa comunidade viva, semana após semana. Bom, a manhã de sábado lá se divide em duas partes principais. A primeira delas é a escola sabatina. Pensa nela como se fosse uma fase de preparação, um momento focado no aprendizado em grupo, na interação e no louvor, que já vai aquecendo o coração para o que vem depois. Uma coisa que chama a atenção é a precisão do cronograma. É tudo bem certinho. Começa 8h45 com música, já preparando o ambiente, a abertura oficial é pontual, às 9h em ponto, e o encerramento às 9h50. Já vai preparando a transição para o próximo momento. Essa organização toda mostra que cada minuto foi pensado para conduzir o pessoal numa jornada espiritual que vai progredindo. E aqui a gente vê uma mistura bem interessante do tradicional com o moderno. O culto começa com elementos clássicos, como o hino e a oração de joelhos, mas logo em seguida eles colocam um vídeo do YouTube com as notícias mundiais da igreja. É um exemplo claro de como a tradição e a tecnologia podem andar juntas para servir a um propósito maior. Uma pergunta super importante em qualquer comunidade de fé é: e as crianças? Como elas entram nisso tudo? O cronograma da Leão de Judá tem uma resposta bem clara para isso. Então, eles têm um momento específico chamado Chamada das Crianças, com hinos que foram escolhidos pensando nelas. E não é só um gesto simbólico, sabe? É uma participação ativa mesmo que integra as crianças no ritmo e na mensagem da adoração desde pequenininhas. E então, um momento de pausa. O roteiro indica um pedido de silêncio. Isso marca uma virada de chave na atmosfera do culto, sinalizando que algo diferente está para começar. E essa pausa não é por acaso não. A instrução para a equipe de som é bem explícita. Pedir silêncio e tocar o áudio daquele mesmo versículo que a gente viu lá no comecinho. O culto volta para o seu princípio fundamental de reverência antes de entrar na sua fase mais solene. É esse momento de silêncio e reverência que faz a ponte para a segunda grande parte da manhã, o culto divino. Agora o foco muda do estudo em comunidade para uma adoração mais concentrada e para receber a mensagem central do dia. O culto divino começa com uma coisa chamada doxologia. É um nome meio diferente, né? Mas, de forma simples, é uma expressão de louvor, geralmente é cantada, e serve como um chamado oficial à adoração, com toda a igreja se levantando para marcar o começo desse momento sagrado. A estrutura do culto divino se divide basicamente nesses 4 componentes. Começa com louvor, depois se aprofunda em oração e adoração, inclui um momento de doação com as ofertas, e tudo isso culmina na mensagem especial, que é o sermão. E essa parte da adoração é bem rica, bem variada. Ela mistura momentos em que todo mundo participa junto, como nos hinos, com momentos de mais introspecção, como na oração de joelhos. Tem espaço para orações lideradas, música especial e até um vídeo para as crianças. Isso cria uma experiência de adoração com várias facetas. O ponto alto da manhã acontece ali por volta das 10h40. É nesse momento que o mensageiro do dia, o pregador, entrega o sermão. Todos os elementos que vieram antes, o estudo, o louvor, a oração, serviram como uma preparação para este momento de instrução e reflexão. Bom, olhando para um cronograma tão detalhado, com horários, instruções específicas, a gente pode se perguntar, mas por quê? Qual é a filosofia por trás de tanta organização num ato de fé? A resposta está nesse princípio teológico de 1 Coríntios. A ideia central é que a ordem e a decência no culto não servem para limitar o espírito, mas sim para criar um ambiente focado, onde a adoração pode acontecer de forma plena, sem distrações. No final das contas, o ponto crucial é este. A análise do culto na Igreja Leão de Judá revela mais do que um simples cronograma. Revela uma teologia em ação. E isso nos deixa com uma reflexão final. Como a estrutura, em qualquer contexto,
pode acabar moldando e aprofundando a nossa experiência de fé e de adoração.